Rafael, 2 Então, minutos para você. A pergunta que eu faço para o MBL sobre questão de segurança pública é o seguinte: nós temos um aumento da polícia matando mais dentro de comunidade ao longo de 30 anos aí, se você for puxar a estatística dentro do Brasil. Nós temos, inclusive, dentro disso aí, nós temos também um aumento de pena contra crimes, principalmente crimes hediondos, no Brasil, ao longo de 30 anos, se você for puxar. Só que no Brasil não teve redução justamente da questão da criminalidade, muito pelo contrário, teve aumento, né? Recentemente teve aquela chacina que rolou lá no Complexo da Penha, onde matou-se mais de 100 pessoas, e existem estudos feitos por universidades que mostram que esse tipo de atitude, esse tipo de chacina dentro de comunidades, quando você mata 100, nasce mais pessoas, inclusive de pessoas porque gera uma revolta dentro da sociedade, dentro dos filhos, dos parentes, daquelas pessoas que morreram dentro daquela situação. A pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: qual o projeto, qual a diretriz que vocês dariam para a questão de segurança pública para resolver esse problema da criminalidade no Brasil? Deixa eu complementar aqui, porque isso aí a gente já sabe a resposta deles. A resposta deles é a resposta de devaneio vamos falar sobre Bukele, em El Salvador, etc. Tudo propostas que impossível de executar, porque não dá para comparar um país de 220 pequeno, milhões de habitantes com um país de 6 milhões de habitantes, Sim. insular e por aí vai. Mas a questão é a seguinte, a gente está falando aqui do terceiro país com a maior população carcerária do planeta. A gente está falando de uma política de segurança pública, pelo menos no Rio de Janeiro, que é a mesma política de segurança pública desde que Brizola deixou o governo do Estado. Ou seja, uma política pública de segurança que simplesmente ela é ineficaz pelas estatísticas e pronto, acabou. E aí, na réplica, eu vou deixar claro aqui a segunda parte do nosso pensamento aqui. Deixa eles responder aqui. Bom, então vamos lá, 5 minutos. Tá na tela aí? Vamos. Eu acho que o Leonel queria sentar desse lado aqui pra ele já responder, já que ele tentou adiantar aqui a resposta. Mas eu acho que se a gente tá falando de segurança pública, a gente tem que falar do maior case de segurança pública do mundo hoje, que é El Salvador. Não adianta dar risada, porque os números provam isso. Era o país mais perigoso do mundo, né? Tinha uma taxa de homicídio de mais de 103 a cada 100 mil habitantes e foi reduzido em mais de 98, 99%. Só deixa eu terminar aqui e depois você falar na sua vez. Tentou comparar El Salvador com nazismo, né? Esse é o nível da esquerda. Bom, mas pra eles também o Alckmin era nazista, né? Um tempo atrás. Então qualquer coisa vale a comparação com o nazismo. El Salvador fez uma receita que é simples. Eu tive inclusive a oportunidade de ir para El Salvador 2 vezes. Fiz uma pergunta pro presidente Bukele do que poderia ser aplicado do modelo salvadorenho no Brasil. E ele, em partes, ele me respondeu algo similar ao que você tentou adiantar. De que El Salvador é um país muito pequeno, de 6, 7 milhões de habitantes, né? Mais de 1 milhão de pessoas saíram daquele país por causa da criminalidade e que o Brasil ele tem que criar soluções próprias. Mas isso não faz com que a gente, por exemplo, não possa olhar para o bom exemplo e para as boas medidas que foram feitas lá. Aqui no Brasil a gente tem uma taxa de resolução de homicídios de mais ou menos 30%, ou seja, 70% dos homicídios que ocorrem no Brasil, a gente sequer acha a pessoa que cometeu um homicídio. A média da OCDE é de 65% nesse número. A média em El Salvador de resolução de homicídio é de 98%, 99%, ou seja, todo criminoso que comete um homicídio, ele é encontrado e ele é punido. Aqui no Brasil não. Ou seja, esse papo de que o Brasil tem uma grande população carcerária é uma balela, porque a maioria dos crimes no Brasil não são resolvidos. Então não tem como a gente falar que o Brasil tá indo no caminho certo, sendo que a maioria dos crimes a gente sequer acha o autor. Então como que o Brasil tem uma grande população carcerária? Pelo contrário, o Brasil tá faltando gente ser presa. E os números mostram isso. Então, o modelo salvadorenho, sim, é um modelo que a gente pode olhar as boas experiências e aplicar o que importa aqui no Brasil. Desculpa, Rafael, né? Você falou assim, diversos estudos, né? Mostram. Primeiro, assim, você tá falando de estudos de que quando você tira uma liderança criminosa, a violência aumenta. Isso acontece porque é o seguinte: quando você tira a liderança, há espaço, a disputa de poder entre as próprias facções. Foi o que aconteceu no México várias e várias vezes. Por isso que a gente defende justamente você fazer medidas que vão sublimar o crime em todas as instâncias, de uma vez. Não adianta você ir lá e pontualmente fazer um negócio aqui ou fazer outro ali. A gente defende uma ação continuada para combater o crime, inclusive mudança no Código Penal. O vereador citou aqui que, na verdade,
A gente tem. Alguém citou aqui que a gente tem poucas pessoas presas e que isso na verdade não funciona. Eu vi seu debate, inclusive, com o Pimentel, né? Onde vocês divergiram bastante nisso. E eu discordo de você no seguinte sentido, cara. A repressão ela é fundamental para você mudar o sistema de incentivos, né? Você citou que o El Salvador não é um país que deve ser usado como modelo, mas eu discordo. Se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, se você pegar estudos na Itália, eu tenho um estudo aqui que mostra que justamente a progressão de regime foi algo absolutamente terrível para a segurança pública. Ou você pode pegar o nosso próprio caso aqui em São Paulo. Tem um estudo do Perry Chiquida que ele mostra que mais de 90% das pessoas encarceradas aqui no Brasil, né, aqui em São Paulo, perdão, eles responderam que se eles tivessem certeza da punição, eles jamais cometeriam um crime. Mais do que isso, mais de 85% dessas pessoas também disseram que eles não precisavam cometer o crime que eles cometeram. Eles cometeram por causa de uma decisão econômica. Então, a partir do momento que você não tem o freio moral, e é todo esse papo que vocês adoram, educação, não sei o que lá, beleza. Quando você não tem esse freio, e o Brasil é um país que não tem esse freio, uma vez que você tem abandono parental, baixíssimos índices de educação, que inclusive o Lula tirou dinheiro da educação para aumentar dinheiro de emenda parlamentar, você pode me refutar se eu estiver falando alguma mentira aqui. Quando você não tem esse freio moral, você precisa do elemento de repressão. Ninguém aqui é sádico, ninguém aqui quer torturar bandido por diversão. Só que o lance é o seguinte, cara, se você não tem o freio moral, você precisa do freio de repressão, né? Isso é uma coisa meio óbvia e todos os estudos, todos que eu vi nesse sentido, inclusive de ONGs de esquerda, mostram o mesmo direcionamento. Sem repressão, você simplesmente não resolve criminalidade. Acabou? Opa, me empresta esses 44 segundos aí, Arthur. Vamos lá, troca aí. Deixa eu te falar, olha aqui. Deixa eu riscar o chão aqui e explicar para quem está nos ouvindo a grande diferença do posicionamento sobre segurança pública da esquerda com o falso moralismo do MBL do Partido Missão. É o seguinte, a gente entende que a segurança pública, pasme o que eu vou falar aqui, não é um problema, é uma consequência do problema. Parte desse preceito. Eles acham que é o problema. Se você entender a segurança pública como o problema, é óbvio que se você escalonar a violência, você vai ficar enxugando o gelo, temporariamente vai diminuir, repressão mais repressão. Só que a pergunta que a gente faz é, quanto custa isso? Qual é a maior efetividade do ponto de vista prático? Olha o que a gente está dizendo. A gente está dizendo que você, que teve teu telefone roubado e está revoltado com o assaltante, e se puder dar um tirambaço na cara dele, a gente está dizendo que a gente também fica revoltado com esse cara, com esse monstro que a sociedade tem por aí. Só que a gente vai pro pragmatismo e entende que o fígado não vai resolver. Bota mais armas na rua, não vai resolver. A gente tem 1,5 milhão de armas CACs na rua, aumentou a criminalidade com armas CACs e, de 2019 para cá, aumentaram em mais de 1 milhão em armas na rua e isso não diminuiu os índices de violência. E aí, você chega no Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo deve ser parecido, eu não tenho os dados de São Paulo, mas no Rio de Janeiro é assim, e aqui deve ser parecido, que com um gasto do governo estadual de 20 bilhões de reais em segurança pública, enquanto que na educação a gente gasta 10, metade. Enquanto que na saúde a gente gasta 12. Enquanto que na assistência social a gente gasta 1,5 bilhão. Esse sistema não vai dar certo nunca. Sabe por quê? Porque se você for num país seguro, desculpa, o primo, que acabei tomando o tempo todo, mas assim, se você for num país seguro, você vai perceber que não foi nessa lógica de guerra que eles chegaram naquele nível de segurança. Ou seja, não existe solução a curto prazo. A curto prazo, o mais eficiente, depois eu vou falar sobre a guerra no Complexo da Penha, vou trazer dados aqui e vou provar que aquela operação foi absurda, não resolveu em nada, só piorou, só gastou dinheiro público e aumentou a violência no Rio de Janeiro. Quer complementar com 30 segundos aí? Qual país é exemplo? Sim, inclusive El Salvador teve prisão em massa, né? Nós nem temos presídios para suportar o que vocês estão propondo. Qual foi o governo que mais fez? Quanto que custa isso? Rapidinho, qual foi o governo Quanto que custa teu projeto? Leonel, Quanto que tá no meu tempo, a gente pode. Não, mas beleza, depois tu responde isso aí. Leonel, quanto é que custa o projeto de El Salvador para matar para aprisionar inocente, para infringir os direitos humanos, quanto que vai custar um negócio desse no Brasil em escala brasileira, sem dados fictícios, dados que, enfim, acabou aí. Pode ir. Vai lá, pode ir.
Vamos lá. Ele ficou aqui perguntando o tempo inteiro quanto é que custa, né, pra fazer isso? Quanto que custa pra fazer isso? 550 milhões de 550 milhões de reais foi o que foi gasto pra fazer o CECOT, o Centro de Confinamento do Terrorismo em El Salvador, que prendeu mais de 40 mil vagabundos faccionados. Só uma complementação, tá? O Lula aumentou agora para 60 bilhões de reais. 60 bilhões de reais por ano, tá? O valor de emendas parlamentares. Mais do que isso, tá? Se não há presídio suficiente, eu concordo com isso, que se construa mais. Eu defendo que se construam mais presídios e que coloquem mais vagabundos na cadeia. A sociedade vai agradecer, eu não tenho dúvida nenhuma disso. E sobre o custo de El Salvador, ô Leonel, que você perguntou quanto custa, etc. El Salvador colocou vagabundo pra trabalhar. Lá tem um programa que chama Ócio Zero. Vagabundo, criminoso, de menor potencial ofensivo, esse tem o direito até de ser ressocializado. Ele vai lá e trabalha a favor do Estado para ele poder devolver à sociedade aquilo que ele roubou de outra pessoa. Então as pessoas passaram a trabalhar, limpar ruas, praias, a fazer equipamentos dentro da prisão, e aquilo fez com que o sistema de El Salvador, carcerário, se tornasse autossustentável, porque o próprio preso, ele banca a sua estadia na cadeia. Inclusive El Salvador tá vendendo vaga de presídio para outros países, vendeu para os Estados Unidos. Ou seja, é um sistema autossustentável. Essa desculpinha que você deu aqui de, mas quanto custa, né? Pode ser caro. O que é caro é o custo da criminalidade no Brasil, de você roubar, de você tirar algo das outras pessoas e de você fazer com que o país, você tenha que gastar coisas como, por exemplo, com blindagem de carro, com grade, com um monte de coisa que não faz sentido. Aqui em São Paulo tem gente que anda com o celular do bandido. Esse é o custo da criminalidade. Então, aqui a decisão é muito simples. Eu prefiro que se invista mais em segurança pública, que se gaste mais em segurança pública, porque a gente vive um estado de guerra. 25% do nosso território tá dominado pelas facções criminosas. Ô, Leonel, só pra terminar aqui, cara, quando você vier debater com a gente, não adianta se apegar em jargão, né? O grande jargão da esquerda é falar que é o seguinte: não, existe uma dicotomia que ou você investe em educação ou você investe em segurança. Isso não é verdade, né? Mesmo porque, se a gente for ouvir o próprio presidente que se apoia, ele está investindo menos em educação e mais em emenda parlamentar. O Lula está literalmente tirando o dinheiro das escolas para dar para deputado do Centrão pintar quadra. Isso não é minha opinião, cara. Isso é factual. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ele não tem outra opção. Quem aprova é o Congresso, você sabe disso, cara. Tadinho dele. Ele não tinha como, Quem pessoal. É que tá freando as emendas parlamentares? Não, diga. O Partido dos Trabalhadores é contra as emendas parlamentares. Pessoal, cara. Eles são contra e aumentaram. Na campanha, sou contra o orçamento secreto e o sigilo. Chega na realidade, sigilo em tudo e emenda. Quem foi o único que bateu de frente com as emendas? Se não foi o Flávio Dino? Você tá igual você. Foi o Flávio Dino ou não foi? Então, peraí. O Flávio Dino ou não foi? Não adianta rir, filho. Foi o Flávio Dino ou não foi? Não adianta rir. Que bateu de frente o quê? Agora que mais bateu de frente com as emendas. Quem é o inimigo número 1 do Centrão com as emendas? Ele como ministro do Supremo, você frequenta Brasília. Ele como ministro do Supremo, quantas vezes você foi em Brasília, você escutou dos deputados do Centrão? Todo mundo pistola, como você gosta de dizer, pistola com Flávio Dino. Quantas vezes? Calma lá, deixa eu só entender. Você está justificando que o Lula teve que aumentar a emenda. Eu tô dizendo que o Lula é contra as emendas. Aí o Dino lá no STF resolveu? Essa é a grande jogada de vocês, não, o que eu tô dizendo é que o Lula... Aí fica difícil também. Calma aí, fica difícil não, cara. Olha só, vamos trabalhar com a realidade? Vamos lá. Tá bom, vai falar aí o teu tempo. Vamos lá. Não, mas eu nem reclamo disso. É que acabou o argumento dele. Mas só pra terminar aqui, por que eu tô falando de falsa dicotomia, cara? Você tá colocando isso, você coloca como se resolver a segurança pública fosse uma questão moralista. Não é, cara. Isso é bem pragmático. Eu citei um estudo pra você, né, que mostram números. Né? Isso não é, moralmente... Eu não citei os números aqui, cara, não, cara, que o gasto... Calma. Quanto é que custa um preso no Brasil? Eu não estou acusando você de ser moralista. Quanto é que custa um preso no Brasil? 3 mil reais em média. Calma. 3 mil reais em média. 3 mil reais você paga um produtor cultural na favela e ele vai tirar muito mais moleque do crime do que você aprisionar e infringir direitos humanos como vocês querem. Não adianta se engatar a segunda marcha. A gente pode gastar menos, então, com o criminoso na cadeia. Não, mas calma. Deixa eu só voltar no centro do argumento que ele quis fugir. Não adianta você engatar a segunda marcha e sair falando de uma coisa que eu não falei. Tá, tudo bem. O que você falou foi... atentamente e vou te você é um moralista, você está trazendo solução moralista. E eu estou refutando o que você está dizendo, mostrando que isso aqui não é uma questão, olha, por causa da moralidade e dos bons costumes. Eu estou trazendo números para você. Eu trouxe quanto custou o CECOT, eu trouxe quanto o CECOT hoje custa, que ele é autossustentável, e trouxe um estudo do Perry Chiquida, que não é de El Salvador, não é de outro país, mostrando pragmaticamente um número. Eu tenho outros números aqui, se você quiser. Né? O estudo do Perry Chiquida é muito claro aqui em São Paulo. A punição faz parte do desincentivo ao crime. É só isso. Vamos lá. Próximo. Então. Não, tava...
Não, sim, tinha Se acabado. rolou, Mas tem não é mais tempo, tréplica, né? não? Acabou, Não é fala. tréplica, Não nessa questão. Agora vocês fazem a pergunta de vocês. Vai lá. Eu posso... 2 minutos. Agora é de vocês. Vai lá. Pergunta aí, manda bala. Perguntar pro Leonel, Pergunta pra tá? mim. O Rafael pode comentar, obviamente. 2 minutos, vai. Leonel, dia 22 de agosto de 2025, você fez um evento na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, certo? Provavelmente. Você eu fez não uma lembro, audiência não, pública exatamente, lá, não. que você chamou o MC Urubuzinho, né? Que foi preso por comandar o bloco do PCC em Santos, certo? Nem tô ligado nesse Não cara, sabe, nem né? lembro. Não É um lembro, cara mas que- deve ter sido, ok. É um cara que pede pra dar rajada de tiro de fuzil no Porra, show dele. Sensacional. Faz a Sensacional pergunta aí. isso? Não, Eu faz acho a pergunta. terrível isso. Sensacional a pergunta. O MC menor do Chapa, ele que você também chamou pra esse evento que você fez lá, ele tem uma música que chama literalmente Comando Vermelho, tá? E nas músicas dele ele fala sobre DOCA, ele fala sobre um monte de vagabundo criminoso fazendo apologia a essa escória da sociedade. E em agosto de 2025 você protocolou um projeto, PL 803/2025, sabe qual que é? Pose do Rodo. Programa Pose do Rodo, Pose para do Rodo. egressos do sistema carcerário. Meu irmão, o Certo. Pose do Rodo, tá? Pra quem não sabe, né? O Pose do Rodo, quando ele entrou no presídio, ele colocou isso aqui, ó, no prontuário dele, ó, pessoal. Que ele é do Comando Vermelho, tá? Comando Vermelho, eu quero saber.